Fala, fala, galera! Estamos começando aqui mais um podcast Revolutions, um episódio que será sensacional, né? Teremos uma presença ilustre aqui de um grande amigo meu. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer a presença do meu amigo host, Gabriel. Fala aí, Gabriel. É um prazer estar recebendo o João Paulo aqui. Tenho certeza que todo mundo da área da engenharia vai receber muita informação aqui nesse podcast e a participação assim, super especial também do Samuel. Então, esse podcast, para quem é da engenharia, vai se segurando aí que vem muita informação. Exatamente. O nosso tema principal hoje é planejamento e engenharia digital em megaprojetos. Temos aqui hoje o João Paulo, ele é engenheiro de automação, formado pela UFOP e com especialização em gestão de projetos pela FGV. Possui certificado em AWP e em outras metodologias que a gente vai aprofundar aqui ao longo do nosso podcast Revolutions. Você leciona na PUC, né? Também tem uma gama aí de conhecimento para nos trazer. Seja bem-vindo, meu amigo João Paulo. Obrigado, Jefinho. Obrigado, Gabriel. Samuel, tudo bem? Gente, muito prazer estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. Me apresentando um pouquinho, então eu sou João Paulo, falando um pouquinho da minha carreira rapidamente aí com vocês. Eu atuo hoje com projetos capitais, que são projetos com CAPEX aí normalmente acima de 100 milhões, muito trazendo tecnologia, engenharia digital para esses projetos, que é a forma que a gente vem transformando, a forma que a gente construía projetos em relação à engenharia tradicional. Também trabalho na PUC, recentemente, cerca de um ano, estou lecionando para pós de engenharia de planejamento e engenharia de orçamento, muito porque também o setor de planejamento está muito escasso. É difícil você encontrar hoje profissionais no mercado na área de planejamento. Então, apesar de já ter cerca de 10 anos que eu atuo nessa área, resolvi passar um pouco do meu conhecimento que eu venho aprendendo ao longo dos anos, de uma forma mais prática e não só teoria. E isso acaba me forçando a estudar um pouco mais, me atualizar para poder passar mais novidades para os alunos. Então, hoje eu atuo nesse setor, né? E hoje estou direcionando um pouco a engenharia digital, por quê? Porque ao longo de 10 anos no planejamento eu sempre escutei, planejamento não dá previsibilidade, planejamento só olha para o retrovisor e fala o que aconteceu no passado, e a gente sempre foi criticado muito em relação a isso. E a engenharia digital, ela é uma parceira para quebrar esse paradigma. A engenharia digital ela promove você a trazer previsibilidade, porque ela integra um modelo 3D, enche esse modelo 3D de recursos, de informações ao longo do projeto. Isso te permite simular cenários, te permite fazer N possibilidades ali, sem você construir o projeto, então isso traz uma série de benefícios. E eu uso a engenharia digital para poder trazer mais previsibilidade para os projetos. Então foi onde eu encontrei uma parceira, usar a tecnologia a nosso favor, e vim quebrando isso de planejamento não dar previsibilidade, e tem dado muito certo, sabe? Bacana. Apresentando também aqui meu parceiro Samuel. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Gabriel. Prazer estar Samuel, aqui do lado de João Paulo. É um prazer estar no podcast Revolution, que traz aí pra gente conhecimento e cultura. Sigam, galera. E, como o João Paulo disse, o planejamento ele é eficaz em todo momento. Sem o planejamento, não conseguimos alcançar o objetivo, tanto de custo quanto de prazo, e é fundamental segui-lo. Bacana. Então, vamos lá. O cara que sai da faculdade hoje, engenheiro civil, Gabriel saiu lá, engenheiro civil, trabalhava na MRV. Você lembra, Gabriel? Quando eu formei, eu já estava na Magna Engenharia, mas eu trabalhei um bom tempo na MRV. O cara sai da faculdade, Juninho, ele precisa aprimorar ao longo dos anos, porque senão ele é engolido pelo mercado. Eu vejo hoje a engenharia digital, ela consegue conciliar o tradicional, que é o que a gente aprende, atrelado com a tecnologia, com a tecnologia digital. E o profissional que não consegue se adequar a isso, ele fica fora do mercado. Aprofunda um pouco mais, o João Paulo, você começou falando sobre engenharia digital, aprofunda um pouco mais o que é planejamento atrelado com a engenharia digital. certo. Então, o que é engenharia digital, pessoal? Então, engenharia digital, ela usa as tecnologias digitais para você planejar, construir e gerenciar o seu projeto. Na engenharia tradicional, a gente trabalhava muito com silos.
Então você tem o silo da engenharia da elétrica, o silo da estrutura, o silo da mecânica. E aí, uma disciplina não conversa com a outra. E o que a gente tem? Aí é onde a gente tem retrabalho, onde a gente tem não conformidades, onde a gente tem pleitos, onde a gente tem briga contratual. Porque quando um desenho de elétrico ele é atualizado, ele não conversa com a mecânica. Então, aí a mecânica não consegue montar. Então, essa é a forma que a gente fazia engenharia da forma tradicional e a gente ainda faz muito até hoje. A engenharia digital é uma engenharia integrada. Então, todas as disciplinas, elas conversam, elas são uma única fonte. Então, quando você atualiza um modelo, você atualiza todos os modelos. Então, você tem um ganho enorme, né? Isso te promove prever cenários. Lógico que você tem problemas. Gestão de projeto não tem como não ter problema. Mas você erra mais rápido e você aprende mais rápido. Você reage mais rápido. Tá? Então, a engenharia digital ela é fantástica nesse sentido, de promover a integração. Eu estou falando então de engenharia paramétrica, eu estou falando da evolução da engenharia, melhoria contínua da engenharia. A gente saiu lá da prancheta, passou para o CAD, e a gente está saindo do CAD e indo para o BIM, que o BIM veio para ficar. Então, assim, hoje ainda é muito novo, poucas pessoas dominam, então acho que é um mar de oportunidades aí para você surfar essa onda, né? Então, eu estou falando o seguinte, você está transformando dados em decisões. Isso é o sucesso aí para os nossos projetos, tá? Bacana. Gabriel, o João Paulo explanou um pouco mais aí sobre a engenharia digital e eu tenho certeza que você comentou comigo que tem algo a perguntar para ele que é sobre planejamento estratégico. Fala um pouco para ele aí. Ô João Paulo, eu queria saber qual que é a importância, né, da engenharia digital, né? Eu tenho ideia, né, do impacto que a não aplicação dessa tecnologia pode causar na obra, mas eu queria saber de você, com tantos anos de experiência, qual é o impacto que a falta de engenharia digital em uma obra, em uma edificação, em um projeto em si, pode trazer para todo mundo. Certo. Então, explicando um pouquinho sobre o planejamento estratégico que o Jefinho perguntou. Planejamento estratégico é o processo de a gente definir processo a longo prazo. Né? A gente define o processo a longo prazo e traça um caminho, desenvolve uma guia para você alcançar esses objetivos a longo prazo. Então, uma empresa que não tem um planejamento estratégico bem definido é uma empresa fadada ao fracasso. Então, você precisa saber onde você está, onde você quer chegar, para você alcançar esse objetivo. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. E o planejamento estratégico, então, o que a gente está falando? A gente está falando de missão, de visão, de valores. O que é missão? Missão é o meu objetivo. Por que aquela empresa existe? Qual que é o propósito dessa empresa, né? E aí, quando a gente fala em propósito, é muito importante a gente ter ele bem definido. Então, a gente está falando do presente, muito voltado para o presente. A gente está falando quais são as ações que aquela empresa ela vai desenvolver para ela alcançar o objetivo dela, né? Então, eu penso que a missão ela é o coração pulsante de uma empresa guiada nas ações para alcançar aquele propósito. Quando eu falo em visão, estou falando no futuro. Onde que eu quero chegar? Como eu quero estar daqui um determinado período, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Né? E essa é a visão. Então, ela é muito voltada para o futuro. E meus valores é como eu vou alcançar isso. De que forma que eu vou fazer? Qual a maneira? Né, baseado em quais valores. Então, os valores são muito voltados na ética, né, no respeito. Então, por exemplo, se uma empresa ela tem entre os valores a inovação, a engenharia digital ela é fantástica para isso, porque a engenharia digital ela promove inovação por si só, ela é inovação pura. Então, ela vai te dar tecnologia, ela vai te mostrar novos caminhos para você alcançar aqueles objetivos, chegar no seu... na sua visão, aonde você quer estar daqui 5 anos. Né? A engenharia digital ela promove uma série de tecnologias. A gente está falando de realidade aumentada e virtual, estou falando de novos métodos de você planejar. Então, ela é fantástica para você alcançar aquele objetivo que você traçou ao longo do período, entendeu? Não é tão novo assim, né? A sigla BIM para todo mundo, mas tem muita gente que forma, tem muita gente que já está atuando um tempinho aí na área e não sabe o que é o BIM. Então, eu queria que você explicasse o que é o BIM e qual a importância do BIM na vida do profissional e na vida da construção civil, vamos dizer assim, em geral. O BIM, traduzindo, seria a modelagem da informação da construção. E a gente pensa, brincando aqui, a gente sempre fala que o I é a parte mais importante do BIM, que é a informação.
Então não estou falando aqui só do modelo 3D. Qual que é a sigla? BIM? BIM é Building Information Modeling, né? Modelagem da informação da construção. Então, e a gente fala, o I é a parte mais importante, que é onde está a informação. Então eu não falo só mais de um desenho, eu não estou falando de um projeto 3D. Eu estou falando de um projeto 3D onde ele tem todas as informações de todas as disciplinas, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o Samuel. A gente, quando fazia nossas reuniões, a gente abria um desenho, a gente ia discutir as reuniões de planejamento. A gente sabia exatamente como é que você tem que estar daqui um mês na sua obra. A gente consegue levar isso para o encarregado, para um supervisor. Alterações, cenários, né? Então a gente para de discutir só em cima de papel, porque quem entende de cronograma é só o planejamento. Você levar isso para o encarregado, isso não vale nada, não agrega valor. E aí quando você traz um modelo 3D e fala, olha, amigo, essa aqui é a sua meta dessa semana, você tem que estar com esse bloquinho verde aqui concluído. Isso torna muito mais tangível, o cara entende muito mais a meta dele, é muito mais palpável do cara entender, sabe? Se levar a mensagem para o campo, para o encarregado, para uma frente de serviço. Então o BIM ele é fantástico nesse sentido. E eu penso que hoje quem não se adequar vai ficar para trás. Ao mesmo tempo, quando migrou, surgiu o CAD, as pessoas ainda, algumas eram resistentes a sair da prancheta, mas o mercado engoliu. E vai acontecer o mesmo processo para o BIM. Agora, lógico, é um processo, né? Não vai mudar da noite para o dia, a gente não vai deixar de existir o CAD, mas a gente tem sim que aprender essas novas metodologias para a gente se tornar um profissional quem mais não completo, se atualiza fica para trás, né, Samuel? Isso, o BIM veio para facilitar a vida na construção, porque antes era muito complexo. Você pegava um cronograma cheio de marcos, cheio de datas de corte, para você compreender e para passar para os níveis que estão abaixo, é muito difícil. E também para o controle do planejamento, uma vez que você não tem o base real, você fica por analogia, aí é mais fácil errar. Com o BIM, por ser tridimensional, fica a visualização muito mais fácil. E ele também tem a interligação nas disciplinas, você consegue incluir toda a cadeia de montagem, elétrica, mecânica, civil. Facilita. O cliente seu vai entender com maior facilidade, a montadora que está prestando serviço vai entender com maior facilidade, todos que estão Facilita no meio. e evita erros. Sim, O mais próximo que eu acho que tem antes do BIM aí seria o XREF do AutoCAD. Não sei quem trabalhou com AutoCAD na época. Eu acho que era o mais próximo no qual você atualizava ali, entre aspas, entre tempo real, mas era uma coisa bem arcaica. Antigamente, Gabriel, a gente precisava montar um protótipo físico para a gente visualizar tudo isso. Hoje não, a gente monta um protótipo digital. A pessoa chega lá, existe uma construção, por exemplo, mecânica. Os engenheiros, um ano antes de fazer a obra, faz toda a montagem, sequência executiva, a gente consegue enxergar onde que teremos erros e atraso. Só para vocês terem ideia, tem um dado estatístico que eu estava pesquisando pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é o seguinte, 79% das empresas que utilizam o BIM em seus projetos, 79% das empresas que utilizam o BIM em seus projetos são bem-sucedidas. Apenas 29% não usam o BIM ainda em seus projetos. Então, estou falando de, tipo assim, eu fiquei até feliz quando vi esse dado estatístico. Já é muito, né? Quase 80% das empresas utilizam o BIM. E quem não utiliza está fadado ao fracasso. Está tendo prejuízo. Sim, né? prejuízo. Tem um dado da McKinsey. A McKinsey é uma das instituições mais famosas no mundo, mais bem reconhecidas no mundo em gestão de projetos, em metodologias inovadoras. Ela fala que mais de 10 bilhões são desperdiçados anualmente por causa da produtividade, baixa produtividade. E o BIM ele vem proporcionar muito isso, a gente aumentar a produtividade, a gente evitar retrabalhos, evitar custos desnecessários, tudo isso, né? E aí tem um artigo que ele fala, Build Digital First, then Real. Ou seja, construa digitalmente no seu modelo, depois você construa no físico. Por quê? Porque é mais seguro, porque é mais barato. Então a gente consegue simular cenários antes de eu construir lá. Será que vai dar certo fazer dessa forma? Então você trabalha toda a construtibilidade primeiro, depois você leva para o real, porque aí a gente já testou num modelo, a gente sabe que vai dar certo, sabe que aquela é a melhor forma de construir o projeto, e aí você sim vai para o físico, porque dessa forma você ainda está protegendo pessoas, que ali no digital você pode errar. Sim. Não tem problema. No físico não, porque aí tem vidas envolvidas. Sim. E aproveitando o gancho aí, o BIM, metodologia BIM. Existe o AWP, que os dois se conversam ali. Pelo que eu sei, você tem o BIM, quando você encaixa o AWP, você ajuda a gerenciar melhor as coisas, dividir os pacotes menores e tal.
E o engenheiro, hoje, ele tem que ter uma visão holística de tudo. Ele não pode trabalhar apagando fogo. Tipo assim, agora eu vou construir a alvenaria. Agora eu vou fazer a hidráulica. E já tem que estar pensando lá no acabamento, lá no final. E essas metodologias ajudam a gente a enxergar tudo isso antes. Fala um pouco mais sobre o AWP, a integração do AWP. Essas duas metodologias, elas são, apesar de ser distintas, eu não vejo por que não usá-las junto, porque você escala os resultados de uma forma muito grande, potencializa os resultados. Então, para que é o AWP? O AWP é uma metodologia que você pega um grande escopo e você divide ele em pacotes menores e mais gerenciáveis, em que a gente chama de pacotes de construção, os CWPs da disciplina, tá? É uma metodologia que ela trabalha o sequenciamento de montagem. Então, quando você vai implantar, a gente faz o que a gente chama de POC, que é o Path of Construction, que é o caminho da construção. Então, você coloca todos os stakeholders numa mesa e vai discutir a construtibilidade do projeto, a melhor forma de construir aquele projeto. E o AWP ele respeita muito esse sequenciamento, ele dá muita ênfase nisso. Então, por que isso é importante? Quando a gente implanta isso em todas as fases do projeto, você tem um ganho enorme, principalmente, por exemplo, no suprimento, no fornecimento. Então, vou dar um exemplo aqui como é que a gente gerenciava o armazém antes do AWP. Você tinha um lote, um armazém, onde você armazenava todos os seus materiais que você comprava lá para o projeto. E aí você disponibilizava cada área por tipo de material. Então, aquela área ali é para tubo revestido. E aí você empilhava tubo revestido e vinha a montadora e precisava pegar um spool carretel que estava lá embaixo. Um spool que estava lá embaixo. Então, você precisava desempilhar tudo aquilo para tirar a peça que ela precisava. Porque não teve planejamento. Não teve planejamento. Né? Não foi feito dessa forma, né? Era só por tipo de material. E era a forma óbvia de pensar até então. O AWP, ele pensa de você falar, olha, você tem que levar isso para todas as fases, para os suprimentos também. Você tem que estocar conforme o sequenciamento de montagem. Então, o que você vai colocar para retirar por cima é o que o cara vai montar primeiro. Então, você leva isso em todas as fases. Você tem um ganho de produtividade enorme. Tá? E o BIM, ele é um modelo inteligente, né? Um modelo inteligente e detalhado, completo de informação. Quando você integra os dois, as duas disciplinas, que para mim elas devem trabalhar junto, apesar de ser possível trabalhar com elas separados, o que você ganha com isso? Você transforma complexidade em clareza e simplicidade. Então você traz projetos muito melhores de serem gerenciáveis, menos sofridos, né, com ganho em produtividade, redução de custos, segurança, tudo isso. Tem um outro dado também que eu pesquisei estatística que fala o seguinte: todas as empresas que correlacionam ali o BIM com a AWP, conseguem conversar eles, tem um ganho de 25% nos projetos de produtividade. Então ganha mais ainda do que usar somente o BIM. Ganha. Então isso aí é muito interessante, porque tem muitos engenheiros ainda que não entendem um pouco sobre esse processo. Mas eu, Jefferson, por exemplo, eu sou mais de implantação de obra. Eu chego ali, vamos acontecer, vamos fazer. Mas a gente conversa o tempo todo com o planejamento. A gente conversa o tempo todo. Então, se não tiver essa interação também, o projeto não vai para frente, não. Bacana. Planejamento estratégico e engenharia digital. Aprofunda um pouco mais para a gente aí, porque quando a gente fala de planejamento, a gente pensa só em obra, estamos falando só em obra. Mas isso pode ser aplicado para outros tipos de empreendimento também, planejamento estratégico. Qual que é a visão que você passa para aquelas pessoas que são empreendedoras correlacionadas ao planejamento estratégico? Olha, planejamento estratégico, como ele define toda a estratégia de uma empresa, tudo, o objetivo que ela quer, onde ela quer estar. Então, assim, não é só aplicado só para projetos, é aplicado para qualquer tipo de empreendimento e até de vida mesmo. Você pode usar isso para sua vida. Né? Eu quero ter um sonho, eu quero participar de uma corrida de 21 km. Você não vai correr 21 km amanhã, amigo. Você tem que traça suas metas pequenas, de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Começa correndo 3 km, depois corre 5, 10, até você chegar no 21. Então isso serve para a vida e serve em tudo que você vai fazendo, né? Exatamente. De trabalho, enfim. Então, assim, é muito importante você ter metas bem claras, metas bem definidas. A forma que você vai alcançar ela, você quer alcançar em quanto tempo? Em 5 anos? Em 1 ano? Porque isso tudo vai mudar seus objetivos, né? E então você traçar as ações para você cumprir aquilo, você transformar os seus sonhos em realidade. Então, o planejamento estratégico ele proporciona isso, você transformar os sonhos em realidade
com objetivos bem definidos, metas claras. E isso é aplicado em tudo na vida. João Paulo, e assim, depois de todos esses anos trabalhando na área de planejamento, qual foi o seu maior desafio? Foi um projeto que eu trabalhei com planejamento de comissionamento. O maior desafio, porque a gente tinha, em comissionamento, planejar o comissionamento é muito complicado. Principalmente que era um projeto que a gente chama de fast track, que são projetos que a gente tem que implantar muito rápido. Né? Você não tem, às vezes, nem tempo de planejar direito. E aí, eu precisava entregar 10 mil protocolos de comissionamento. É um volume gigantesco para o tempo que a gente tinha para entregar. E, para isso, eu precisei fazer o quê? Priorização. Então, eu precisava combinar com o cliente como é que a gente ia startar a planta. Olha, não tem como a gente startar todo o projeto de uma vez. Mas o que você precisa primeiro, produzir primeiro? É a moagem? É a filtragem? É a tancagem? Como que a planta precisa rodar primeiro? Para a gente planejar esses 10 mil, dividir em porções menores, esses 10 mil protocolos, para poder iniciar a planta. Se eu tivesse engenharia digital nessa época, ela já existia, mas a gente não usava. Eu não conhecia também. Estava muito recente ainda. Facilitava muito essa priorização, esse sequenciamento de partida. Se eu tivesse usado a WP nesse período também, facilitaria muito, porque isso você já faz desde o processo natural. Então, como na época ainda eu não conhecia, eu acabei sofrendo bastante aí nessa entrega. Foi a maior dificuldade que eu tive. Noite sem dormir. Noite sem dormir, estresse. Depressão. Entendeu? Perda de cabelo. Depressivo. Perda de cabelo. Não, ele não tá, tem uns cabelos ainda aí. Não, mas porque a gente puxa pra cima e... Pega emprestado, tá igual eu. O segurinho mesmo, o espírito do Abelar vai manifestar aí. Aqui na cabeça não, aqui é eterno. Ô João Paulo, você ganhou alguns prêmios aí, né, pela competência, pelas empresas que você passou, né? Tô vendo aqui em 2023, você liderou o setor de planejamento em um projeto que foi vencedor do prêmio PMI, Projeto Inovação do Ano. Isso fruto, claro, da sua experiência, né? Conta um pouco dessa experiência de ter vencido esse prêmio, né, de ter ganhado esse destaque aí pela implantação, né, do seu conhecimento. E aproveitando, depois vocês vão contar um pouco da interação suas aí novamente. Aí. Eu queria saber também a história e os projetos que vocês trabalharam juntos. Mas... Bacana. Esse é um prêmio muito importante, né? Eu acho que aqui é um prêmio de nível internacional, então acho que é um prêmio mais reconhecido aí na gestão de projetos. E esse prêmio é um trabalho de todos, né? Não foi um trabalho do João Paulo, não foi um trabalho só do Samuel, tem toda uma equipe, um time que trabalha para conseguir esse resultado. Eu fiquei à frente do planejamento, fui muito feliz nesse período. A gente, como eu falei, no projeto anterior a gente sofreu muito, não tinha ainda implantado engenharia digital, foi bem corrido. E aí, na época desse prêmio também não tinha... Nesse que a gente implantou. Foi justamente isso aí que a gente foi reconhecido, de usar a engenharia digital, usar o BIM, usar o AWP para poder fazer todo o planejamento, gestão desse projeto, né? Então, assim, a gente competiu com as empresas gigantes, multinacionais a nível internacional, a nível Brasil, foi passando fase a fase, até defender o projeto lá em São Paulo e ser reconhecido, né? E é um prêmio muito importante para a minha área. É um prêmio que ele, na verdade, ele parabeniza todo mundo pelo bom trabalho, o projeto foi entregue dentro do prazo, dentro do custo, dentro da qualidade esperada, com 0 acidentes, que para mim é o principal indicador de sucesso de um projeto, né? E essas metodologias, elas facilitam muito a gestão. Então, facilitou muito o meu trabalho e coloca em evidência todos os profissionais, né? Então, foi um prêmio que a gente tem muito orgulho de ter sido reconhecido aí. E eu agradeço todo mundo que fez parte. O Samuel fez parte da equipe de implantação. O Samuel é um cara nota 10 aí, muito técnico, né? Um cara que conhece muito de mecânica, de tubulação. E é claro, o planejamento dá a direção, mas quem executa é a implantação. Sim. Só lembrando antes do Samuel falar, a Civil entrou primeiro nesse projeto aí. E quem estava à frente desse projeto? O Jefinho na Civil também fez um trabalho muito bacana lá. Né? Sem Civil, lógico, nada acontece também. Mas, enfim, com esses dois a longa data, a gente já trabalhou junto em várias oportunidades. Hoje eu estou em outra unidade, né? Mas mesmo time ainda.
E são 2 profissionais fantásticos aí que eu só agradeço e me ajudaram muito ao longo da minha carreira. E aí, Samuel, como é que foi sua participação aí no... Lá eu agradeço ao planejamento, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em ambos os projetos, um sem a metodologia BIM AWP e a outra com a metodologia. E a diferença de compreensão e nível a ser implantado facilita muito, muito, muito. O João Paulo também participou das 2 fases. É muito, muito tranquilo quando você trabalha entendendo o que está planejado. No outro projeto, muitas vezes não tínhamos norte. Bate-cabeça. Batíamos cabeça. Aí tinha setores, civil, brigando com mecânica, qual é a prioridade. Lá não. Cria até inimizade profissional, né? Quando você já cria e trabalha de acordo com a metodologia implantada pelo planejamento, seguindo o BIM, você vai linhas, você entrega pacotes dentro dos prazos, com a qualidade necessária, no custo previsto. O BIM, o que facilita, por ser tridimensional, você já enxerga o final do projeto no começo. Isso facilita muito para a implantação. Você vê interferências, você vê desvios técnicos, que a engenharia talvez demoraria 15, 20 dias após descoberto. Como não foi implantado ainda, eu consigo corrigir antes. E principalmente a atualização ali nas modificações que ocorrem no decorrer da obra, né? Faz uma diferença Isso aí. gigantesca. E, inclusive, aqui, ó, para os engenheiros que estão nos ouvindo aí, hoje eu tô Zezinho Estatística, né? Eu tô percebendo. Zezinho Estatística. Trouxe muitos dados. Muitos dados aqui, ó. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, cerca de 61% das obras realizadas no Brasil são entregues com atraso. Ó, pra você ver, 100%, 63% das obras são entregues com atraso. E mais 63% delas têm custo final acima do planejado. Ou Tá seja, pouco ainda, eu acho que tá errado, não tá não? É só tá, 50 não. e pouco? 63% entregue com atraso. Sim, a construção civil, a questão da mecânica e outros setores tem essa visão de que toda obra tem que ser entregue com atraso. Mas é porque as pessoas realmente não conseguem entregar no prazo devido à falta dessas metodologias que estão chegando hoje, que é o planejamento estratégico antes das obras, né? Complementando o que você falou, Jefinho, no projeto anterior, a gente sofreu um pleito milionário. Foram quase 100 milhões de pleito em função dos problemas que a gente tinha de engenharia. Né? E nesse projeto foi 0 pleito. Então, assim, o cliente a contratada apertou nossa mão, agradeceu a oportunidade, a gente desenvolveu um novo fornecedor. Então, assim, essa questão do custo, ele ajuda muito também, porque você antecipa os problemas e trata com antecedência, entendeu? Eu estou lembrando aqui que essa obra, só para finalizar esse assunto, a obra que a gente executou, essa obra também, assim, foi planejada, mas foi um case que veio de urgência, né? Uhum. Então, você teve que conseguir aplicar ali a metodologia em um curto prazo também, né? E você estava aprendendo. Ou não foi o primeiro projeto que você aplicou? Apesar de já estar estudando há um tempo, né, e saber a teoria e tudo, foi o primeiro projeto prático de colocar a mão na massa e colocar as coisas para rodar. Então, lógico, algumas coisas poderiam ter sido melhores, a gente vai aprendendo, aprimorando em cada projeto que a gente passa, mas foi um case de sucesso e hoje, inclusive, a gente está replicando isso em mega projetos, né, projetos muito maiores. Esse é um projeto de pequeno, médio porte, mas todo aprendizado foi importante nesse período, né? Então hoje eu estou em outro projeto. Tem outro patamar. Muito maior, né? Não, tá em outro patamar. O João Paulo tá em outro patamar. E engraçado, só para você ver essa questão de outro patamar. Em 2024, que é o ano que estamos aqui agora, você tem sido, assim, entre aspas, badalado, né? Participado de várias conferências em São Paulo, que você participou, e agora você veio de onde? Chegou de avião, vindo direto Pará pro agora. podcast. Vindo Pará, também estava num Fala um pouco pra gente sobre isso aí. Eu fui convidado para palestrar um pouquinho no BIM Conference lá em São Paulo, que é a maior conferência de BIM da América Latina. Lá, pessoal, tá os profissionais que escrevem as regras. Eu sou beicinho de grilo perto da turma lá, mas eu estava em contato com as pessoas que escreveram o BIM, formularam, regulamentam os BIM, não só no Brasil, mas no mundo. E fui palestrado para convidar um pouco, porque eu tenho promovido um amadurecimento cultural onde a gente trabalha, muito grande, da gente disseminar essa cultura o mais rápido possível e replicando conhecimento para todos, né? E aí, numa dessas oportunidades, um diretor me conheceu meu trabalho e me convidou para palestrar nesse fórum. E aí foi muito legal,
são profissionais de altíssima competência e com um nível de conhecimento muito maior que o meu, então aprendi muito com eles nesse fórum também. E na semana passada eu estava no Pará, passei a semana lá também, conversando sobre BIM, conversando sobre a WP com diversos profissionais. Também fui reconhecido lá pela empresa, então assim, isso alavanca a sua carreira de uma forma muito grande. Primeiro que é novo, então tudo que é novo, pouca gente tem poucos profissionais. Então assim, não tem tanta concorrência. Não tem tanta concorrência, então a gente surfa a onda, né? Surfa a onda boa. Então assim, quem quiser deslanchar a carreira, eu acho que vale muito a pena estudar sobre BIM, sobre a AWP, metodologias ágeis, né? Que eu acho fantástico também, porque te diferencia dos demais. E eu acho que isso veio para ficar. Gente, estamos aqui chegando ao final do nosso podcast Revolutions. Assim, vamos fazer várias etapas. Vai ter o João Paulo aqui, parte 2, tá? Parte 2. É justamente para a gente fazer vários episódios. E eu gostaria de agradecer desde já a presença do João Paulo. Foi difícil trazer o João Paulo também, né? Foi de avião. Veio direto do aeroporto, João Paulo? Direto do Pará. Direto do Pará. Mas antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta surpresa. O que você falaria para os engenheiros sobre a importância do planejamento e qual a vantagem de utilizar a engenharia digital? Tá ali a câmera, ó. Fala para os engenheiros aí, deixa uma frase para eles. Bom, pessoal, acho que planejamento é a base de qualquer sucesso, tá? Você não consegue, seja na vida ou seja no emprego, num projeto, no empreendimento, sem planejamento você não chega a lugar nenhum. Tanto que lá fora, principalmente cultura japonesa, eles passam mais tempo planejando, o dobro planejando para passar metade do tempo executando. E a engenharia digital é uma aliada que facilita muito o planejamento. Então, tecnologias, metodologias novas, que faz com que você alcance resultados melhores com menos esforço. Então, assim, é um mar de oportunidade, é novo ainda. Quem quiser aprender, dá tempo de você se diferenciar da concorrência, ser um profissional diferenciado, um profissional badalado, e tem muito espaço aí para todo mundo. Então, eu sou fã da metodologia e super recomendo aí para quem quiser aprender, quem quiser trocar ideia também, pode me procurar que a gente conversa bastante. É um tema. Fala o seu arroba aí. @Souza_JP. Segue lá, galera, João Paulo, para maior informação. Ô, Gabriel, agora, sem brincadeira, lá em 2010, quando a gente começou a trabalhar, o engenheiro, o dono da empresa chegava e falava assim, ó, eu preciso que essa obra seja entregue em 2 anos. Era só isso, independente do tamanho. Aí tinha um cronograma lá, a gente perde. Você atualizava na caneta, o papel, o projeto impresso na parede e você ia atualizando na caneta. Na caneta. Caneta marca texto, o que já foi construído, o que foi mudado. Isso então, tem o quê? 14 anos atrás. Você está evoluindo assim rápido, né? Tá evoluindo rápido e eu tenho certeza. Apesar que já tinha AutoCAD e tudo, né? Já tinha AutoCAD e tudo. Samuel, fala uma palavrinha pra turma aí pra gente concluir esse podcast aí com excelência. Planejar é tudo, né? A vida nos ensina. Vamos planejar, galera. Vamos planejar. Isso é importante. Bacana. Gabriel, tem alguma coisa a falar? Cara, eu escutando aqui o João Paulo falando sobre a tecnologia e tudo. Você tá até impactado, né? Você ficou assustado, né? Cara, porque assim, até mesmo trazer isso para as faculdades, né, cara? Na época a gente já estudava, né, o curso de engenharia civil, muitas matérias a gente fazia ainda na prancheta, cara. Do que aquilo vai ajudar o profissional? Você perder tempo é perda de tempo, cara. Tem coisa que é legal, igual, por exemplo, laboratório de solo, você tem aula prática, tudo. Na prancheta, o que aquilo vai te acrescentar profissionalmente? Ao invés de você ficar aprendendo a fazer um traçado, 15 centímetros da parede ali, você usa pelo menos um AutoCAD, mas agora já partindo para tecnologia BIM aí, você fazer a matéria no Revit, né, cara? O que o João Paulo trazendo aqui, trouxe, né, para o podcast, a inovação é o futuro da engenharia, né, que todo mundo tem que seguir, senão vai ficar para trás. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado a vocês aí, Jefinho, Gabriel, Samuel, prazer, tá, pessoal? Vamos seguir o podcast Revolutions aí, tá muito bacana o conteúdo, o projeto dos meninos aí, vai ser sucesso com certeza. O sonho do Eliel era estar aqui agora nesse momento, que ele é um parceiro seu. Um abraço, Eliel. Abração, meu locutor. Valeu, Samuel. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Mudança de mentalidade, podcast Revolutions. Valeu. É isso aí, tamo junto.